Olá, pessoal, tudo bom? Agora que nós já falamos o que é o homeschooling, quais são os principais aspectos e considerações que nós temos que pensar sobre isso, vamos abordar um pouquinho sobre os aspectos positivos e aspectos negativos. Então, se você ainda tem dúvida sobre o que é homeschooling, vai lá no nosso canal e procura o primeiro vídeo que eu fiz um pouquinho antes desse aqui, gravando no mesmo dia, no frio aqui. A gente está gravando para esclarecer esse assunto tão importante. E no primeiro vídeo nós esclarecemos bastante sobre o que é o homeschooling. Agora, vamos falar um pouquinho de vantagens e desvantagens, as maiores discussões e argumentações pelos dois lados. Mas antes de começar a pensar nas vantagens e desvantagens, eu queria que você me ajudasse a produzir aqui um pensamento de consciência para que a gente possa discutir, de forma muito bacana e com respeito, porque não existe nenhuma verdade absoluta, existe cada pessoa, cada família possui uma realidade, cada pessoa, cada família, cada criança tem suas peculiaridades, para algumas pessoas vai ser ruim, para algumas pessoas vai ser bom. Então, quando a gente pensar em discussões de complexidade como essa, a gente tem que, em primeiro lugar, partir numa discussão com bastante respeito pela realidade, pela opinião das pessoas e bastante respeito também para a gente conseguir compreender, abrir nossa cabeça, nossas sinapses, a nossa capacidade de neuroplasticidade para a gente conseguir olhar esse objeto do homeschooling de forma distanciada e entender se é bom, se é ruim para você, para as pessoas que você conhece, porque você vai ver que existem casos e casos. Existem casos onde vai ser muito bom e existem casos que vai ser ruim. Então, vamos lá. Aspectos, então, positivos do homeschooling, tá? Então, o homeschooling, ele vai ter uma capacidade de aproximar muitos filhos dos pais. Para quem tem realmente conflitos ideológicos, vai trabalhar muito bem com homeschooling, é uma das vantagens. A questão da educação direcionada, então o pai, a mãe, o educador, de forma geral, ele vai ter melhor acompanhamento, possibilidade de melhor acompanhar o seu filho. Para aqueles pais que viajam, que possuem uma rotina de trabalho, que viajam, que precisam se deslocar, vai ter a oportunidade de estar com seu filho, porque ele não dependeria mais da legalidade de estar no contexto escolar. Outra vantagem para aquelas pessoas que moram em regiões de difícil acesso à escola. Tem muitas regiões que, principalmente agora, nós passamos um período pandêmico e muitas famílias se deslocaram dos grandes centros urbanos para morar em chácaras, morar em sítio. E o acesso à escola destas crianças é difícil. Muitos pais eles acabam ficando na cidade grande, comprometendo uma outra série de questões, ou acabam ficando numa cidade mais próxima por causa da escola dos filhos e a obrigatoriedade de frequentar. Então, essa questão da locomoção e dos pais conseguirem ter uma vida mais tranquila e saudável, se for o projeto de vida deles, vai ser possibilitado pela legalização do homeschooling. Como a gente sabe, além de difícil acesso, as escolas rurais também costumam produzir uma questão de educação um pouco deficitária em alguns aspectos. Mas, como eu falei, tudo tem os dois lados. Outra vantagem do homeschooling é a criança poder estar no seu meio, caso os pais decidam ali numa associação fazer um grupinho daquelas crianças, e é muito bom para a criança estar no seu meio. Há casos em que o homeschooling também pode produzir efeitos positivos em crianças que possuem algum tipo de deficiência ou mesmo que passaram por um processo de bullying. Então, algumas crianças passaram por processos de bullying, não conseguem, não se sentem confortáveis no ambiente escolar, acabam se adequando, repetindo às vezes, ou desenvolvendo outros traumas, buscando ali aquela adequação, mas não conseguem depois de um processo. Então, o homeschooling teríamos uma lacuna para tratar
essa criança antes do retorno à socialização ali no ambiente escolar. Crianças também que têm algum tipo de tratamento, algum tipo de não só de patologias mentais, mas também de outros tipos de patologias, então elas não se afastariam, não teriam deficiência nessa questão do conhecimento, na questão da construção do saber escolar, né, desse conteúdo. Então, são alguns aspectos que podem ser considerados como positivo. Além disso, muitos pais, eles podem reconhecer ali no seu filho habilidades específicas e optarem por já direcionar também todo o ensino dessa criança dentro dessas habilidades. Como, por exemplo, é uma atenção toda especial, então existem crianças que possuem almas de artista. E se você consegue adequar aquele conteúdo toda na questão da arte, que é uma coisa que a criança se identifica, ela vai conseguir desempenhar e conhecer melhor. Então, são alguns aspectos positivos que, quando a gente fala de homeschooling, a gente tem que considerar que realmente são muitas vertentes que podem fornecer. Como eu já falei no outro vídeo anterior, existem muitos países que já consolidaram essa questão, já possuem normas específicas para o homeschooling. Talvez seria uma coisa da gente pensar para os pais que desejam educar seus filhos através do homeschooling, estar associado, por exemplo, a alguma dessas instituições que oferecem materiais para homeschooling, ou uma espécie de provas de questão de conteúdo, enfim, a gente teria talvez, pensando nos aspectos positivos, pensar numa melhor forma de controle, então, de como seria. Talvez isso é uma hipótese. Há alguns aspectos negativos que a gente vai falar agora que são também a serem repensados. A questão da socialização, porque se por um lado a criança estar no seu ambiente é confortável, os pais conseguem estar mais próximo dos filhos e outras questões, por outro lado tem a questão do impedimento da socialização do indivíduo, especialmente com o diferente, porque o ambiente escolar, na verdade, ele é muito rico na questão de socialização, do lidar com o diferente, do lidar com o outro, de conhecer novos pontos de vista. Então, isso a criança perderia de certo aspecto. Outra questão é essa questão da preparação dos educadores, né? Porque na escola os professores são legalmente preparados para dar aula. Então, o professor que trabalha com a criança, ele fez pedagogia, então ele foi preparado para isso e ele passa por um processo de formação contínua. Se está, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a gente tem o programa do ATPC, onde os professores se reúnem para melhoria e formação contínua. Então, os professores estão ali preparados para conduzir os alunos. Claro que reconhecemos que o ensino tem deficiência também, existem profissionais e profissionais, mas é um ponto que a gente tem que trabalhar de uma forma neutra, que é essa preparação de quem está educando a criança. Outro aspecto negativo, e aí eu acho que teria que ter um controle bem rígido nessa questão, são alguns pais que podem optar por ter ali o exercício, né, do homeschooling, mas se aproveitar da situação para o trabalho infantil, para se aproveitar do trabalho da criança, não se preocupar nesse acompanhamento, não produzir valores e saberes. Existem alguns casos de abuso infantil, não só relacionado ao trabalho, mas ao abuso sexual, ao abuso mesmo de psicológico. Então, isso são possibilidades negativas que, com o homeschooling, a gente tem que considerar, já que essa criança estaria no seio, ali naquele familiar, e não teria a saída do contexto escolar. Porque, claro, se a criança aparece na escola com vários roxos, suspeito, ou com suspeita de abuso, o educador, os envolvidos ali vão perceber e vão chamar as autoridades competentes.
Já uma criança que o pai adota esse contexto, não o pai, né, os pais, os educadores adotam essa questão do homeschooling, a gente tem que considerar que esse tipo de caso possa vir a existir e também já se antecipar caso ocorra. Outra questão é essa criança, ela não vai ter, né, aquela preparação, ela teria mais dificuldade, talvez, como aprender, né, como a gente vai avaliar esse aprendizado que essa criança está tendo, que é uma coisa a se pensar. Então, na escola, a gente tem todo o contexto ali da avaliação, do acompanhamento, e no homeschooling já não teria. Então, o que essa criança está aprendendo? E se o que ela está aprendendo está embasando, de certa forma, o que ela vai precisar para ingressar numa universidade. Então, são aspectos positivos e negativos que nós temos que repensar na hora de optar ou não pelo homeschooling, né? E se essa criança depois, por exemplo, como faz o nivelamento, né? Se essa criança quiser voltar, então os pais optam por uma rotina de trabalho, uma ideologia, enfim, pelos seus motivos próprios, optam por manter a criança ali no homeschooling e na idade ali da adolescência, da juventude, a criança decide retornar. Como que se faria esse nivelamento? Teríamos possibilidades de um retorno, algum tipo de prova? Enfim, são aspectos que nós temos que pensar sempre com muito carinho, sempre com muito respeito, procurando aquilo que serve ao nosso contexto, sem ataque aos grupos ou ideológicos, né? Porque é bem interessante como algumas pessoas criticam a questão da ideologia, mas elas possuem uma ideologia inversa e atacam aquela determinada ideologia. Fica uma coisa meio contraditória. Então, eu quero chamar vocês a atenção para a gente começar a pensar nesses pontos e conseguir discussões saudáveis dentro desse contexto. E já peço muito encarecidamente que você deixe aqui no canal o seu comentário, o seu like, traga aqui para a gente mais questões desse assunto, de como a gente vai fazer, né, promover esse debate e esteja conosco, nos acompanhando, seguindo as redes sociais, indicando o canal, deixando aquele like, tudo isso que ajuda a gente promover um material e vídeos, né, mais interessantes e mais atrativos para vocês, tá certo? Um grande abraço e até a próxima!